A gordura, na minha opinião, é o preenchedor ideal para utilizarmos na face. E por que eu digo isso? Porque a gordura ela é retirada do próprio paciente e utilizada na face do paciente. Ela é um tecido vivo, então não há risco da paciente ter rejeição. E ele pode ser refeito após algum tempo, né? Caso a paciente queira mais resultado ou caso ela tenha envelhecido mais um pouco e tenha tido mais um pouco de perda de volume. A gordura ela ainda tem um plus, ela consegue melhorar a qualidade da pele, porque ela tem um efeito de regeneração. Eu sou a doutora Jane Favarin e essa é a nossa live da segunda-feira. Vocês já sabem que eu sou uma entusiasta do uso da gordura para o rejuvenescimento da face, para a volumização. E por que eu acho que a gordura é o preenchedor ideal? A gordura, ela não é um aloplástico, ela não é um produto, ela é uma célula viva. E o que nós fazemos no preenchimento com gordura é retirar essa célula de gordura de uma determinada área do corpo e nós transferimos essa célula de gordura para uma outra área do corpo, que pode ser a face, pode ser a mama, pode ser o glúteo, pode ser qualquer área em que a gente tem tecido gorduroso já naquela região. E a gordura, além desse efeito, né, de volumização, ela também tem um efeito de regeneração de tecidos. O tecido gorduroso, ele é como se fosse um favo de mel. E as células de gordura são como se fossem o conteúdo desse favo, é como se fosse o mel dentro do favo. E aquela parede, né, ao redor do favo é por onde passam os vasos sanguíneos, é onde nós temos o que na cirurgia plástica a gente chama de estroma vascular. E esse estroma vascular é onde estão localizadas as células mesenquimais e as células tronco. E são essas células que têm essa capacidade de regeneração. Então, além de tudo, a gordura ainda oferece esse plus, né, esse a mais de fazer a regeneração dos tecidos. Então, existem algumas regrinhas que eu acho que é legal de eu comentar com vocês. A primeira delas, que é uma pergunta muito frequente, é: doutora, eu posso pegar a gordura de outra pessoa e usar em mim? Não, você só pode utilizar a sua própria gordura. Então, uma das premissas para você poder fazer um enxerto de gordura é que você tenha uma área doadora. Mas eu já adianto para vocês que mesmo pessoas muito magras sempre têm uma areazinha doadora. Às vezes não o suficiente para uma cirurgia de mama, mas para um preenchimento de face, em média, a gente precisa coletar em torno de 200 ml de gordura. Então, é o suficiente para a gente fazer, por exemplo, um lifting de face, fazer nanofat na face inteira e assim por diante. Então, a gordura ela tem que ser sempre do próprio paciente. E isso, na minha opinião, é uma grande vantagem, porque se você tira um tecido seu e coloca em você mesmo, não há risco de você ter, por exemplo, uma rejeição daquele produto, daquela célula, porque ela é sua, ela já estava em você. Outra dúvida que me perguntam bastante: quanto tempo dura o enxerto de gordura? E tá todo mundo muito acostumado, né, com esse negócio do o ácido hialurônico dura 1 ano, dura 2, dura 3, dura 4. Então, a gordura ela não é um produto, ela é uma célula. Toda célula tem um ciclo de vida. Então, o que nós fazemos, na verdade, é só tirar a célula de um lugar e colocar no outro. Então, ela vai seguir o ciclo de vida que ela vai ter. Então, normalmente a gente costuma dizer que o tecido de gordura ele tem um tempo de duração indefinido, porque ele vai continuar, a célula ela vai continuar viva, né, naquele novo local e ela vai continuar tendo o efeito de volumização. E sim, ela vai responder aos estímulos, né, do organismo do paciente. Se você ganha peso, a célula tende a aumentar de tamanho e se você perde peso, a célula tende a diminuir de tamanho. Quando nós variamos de peso, né, nós seres humanos em geral, a gente não aumenta o número de células, a gente aumenta o tamanho das células. O número de células só aumenta até os 18 anos de idade. Então, quando tem uma criança, por exemplo, de 10 anos, que ela ganha peso, realmente ela vai aumentar o número de células e não o tamanho das células. Por isso que criança não tem celulite, por exemplo.
E quando a gente vai ficando mais velho, né, por volta dos 17, 18 anos, e a gente ganha peso, a gente não aumenta o número. A gente vai ter a famosa celulite em alguns locais, principalmente as mulheres, por causa do acúmulo de líquido também. Então, a gente tem o aumento do volume das células associado ao inchaço. E isso vai dar aquele efeito de celulite que a gente vê na coxa, no bumbum, no culote, enfim. Então, isso é um outro detalhe, que a célula de gordura, diferentemente do ácido hialurônico, ela tem um tempo de duração indefinido. Outra pergunta que me fazem bastante: doutora, onde pode ser colocado o enxerto de gordura? E eu costumo dizer que ele pode ser colocado em praticamente qualquer local do corpo. Antigamente, antes da gente fazer terapia regenerativa com gordura, a gente costumava colocar gordura apenas onde o paciente já tinha tecido gorduroso. Então, nos coxins de gordura, no subcutâneo, em áreas onde já tem um coxinzinho de gordura, a gente podia colocar essa gordurinha. Hoje, a gente sabe que mesmo se a gente colocar a gordura dentro de um outro tecido que não seja gordura, essa gordura ela vai pegar desde que a técnica, né, tenha sido respeitada. Então, isso é uma coisa bem interessante. Por isso que a gente pode colocar, por exemplo, numa ferida, numa queimadura, numa cicatriz, porque a gente vai conseguir que a gordura ela fique ali, né, ela pegue naquele local, mesmo que não tenha gordura, né, não tenha um tecido igual a ela no mesmo lugar. O que precisa é ter uma boa vascularização e uma técnica de enxerto de gordura adequada. Tem mais uma quinta dúvida que é muito comum aqui no consultório, que é: doutora, quanto % de gordura pega? Essa pergunta é uma pergunta extremamente capciosa, porque cada cirurgião ele vai ter um método muito próprio de fazer. Existem algumas orientações gerais, né, de como a gente deve manipular a gordura, como deve ser feita a coleta, a injeção, mas ainda não tem uma padronização que é utilizada no mundo inteiro. Então, tem muita variação de técnica. Então, essa resposta a gente ainda não tem. O que cada cirurgião pode fazer, que é o que eu vou fazer no meu caso, é dizer: com a técnica que eu utilizo, com o instrumental que eu utilizo e da forma como eu aplico a gordura, eu tenho bastante consistência nos meus resultados. E a pega da gordura, ela vai depender muito da área onde eu enxertei a gordura. Por exemplo, da forma como eu faço a técnica, na região ao redor dos olhos, eu tenho uma pega de praticamente 100% da gordura. Na região do sulco, pega em torno de 80%. Na região do lábio, pega em torno de 50%. Na região do prediols e do mento, eu tenho uma pega em torno de 70%. E isso se repete nos diferentes pacientes, diferentes faixas etárias. Então, na minha mão, esses percentuais eles são bastante consistentes, tá? E a gordura, ela tem um resultado, sim, duradouro. O que acontece, né, que o resultado ele vai acabar se perdendo em parte com o envelhecimento, é porque todos nós vamos continuar envelhecendo. Então, à medida que o tempo for passando, eventualmente a gente vai precisar fazer mais algum tipo de procedimento. Às vezes só refazer o enxerto, às vezes tratar a pele além do preenchimento, e às vezes você vai precisar realmente de uma cirurgia, caso os sinais de envelhecimento já estejam visíveis. E aquele princípio que eu sempre explico para vocês, que não adianta você tentar tratar a flacidez volumizando os tecidos, ela é uma verdade também para a gordura. Então, se a paciente tem flacidez de pele, não é colocando preenchedor, não é colocando gordura que você vai reverter esses sinais do tempo. Você vai só criar esse efeito de inchaço. E aí a gente acaba criando uma deformidade, acaba mudando as características do paciente e tendo resultados que não são naturais. Então, existem várias ferramentas para a gente utilizar, né, para controlar o envelhecimento, para retardar o envelhecimento e para tratar o envelhecimento. Gente, foi uma live muito interessante, espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu volto na segunda-feira da semana que vem com mais um assunto sobre rejuvenescimento da face, blefaroplastia e enxerto de gordura. Uma excelente semana para todo mundo e até a segunda-feira da semana que vem.